Olá, amigos! Bom, o que vocês vão ouvir hoje eu extraí do site da Feparana e começa assim. Tempos houve em que ser cristão significava ser alguém portador de grande coragem. Alguém que ousava desafiar a autoridade, o poder, a sociedade, que se importava muito mais em defender os seus princípios, ou seja, os princípios que o Cristo trouxe, do que a sua própria vida. Alguém para quem amar Jesus significava ir às últimas consequências, doando a vida, sacrificando a sua posição social, até os próprios seres amados se fosse necessário. Tempo houve que ser cristão era sinônimo de ser invencível na fé. Uma fé que desafiava o poder vigente, que não dava para entender como que eles podiam enfrentar a morte entre cânticos e louvores. Eles buscavam as catacumbas para ali, onde muitos celebravam a morte. Eles celebravam a vida abundante, falavam da imortalidade. O amor era a sua identificação maior. Quando os pais eram sacrificados nos circos, os filhos eram adotados por outras famílias cristãs. E séculos depois, nós esquecemos que o Mestre nos afirmou que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Muitos também se esqueceram das recomendações de Jesus ao dizer que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. E havia uma tribo cujo chefe era considerado superior aos chefes de todas as outras tribos da região, porque ele tinha muita força física e isso era o que determinava. Mas ele não era só forte fisicamente, ele também era conhecido por sua sabedoria. E desejando que o povo vivesse em segurança, ele criou muitas leis para prever as anomalias, né? E para prever que as regras fossem cumpridas e não acontecesse nenhum problema que desequilibrasse ali a vida na comunidade. E ele era um juiz imparcial. Quem cometesse pequenos furtos, qualquer violação era sempre punido com chibatadas. Aí ele reuniu a tribo com tristeza porque vieram lhe contar que havia pessoas roubando. E ele então relembrou que as leis tinham sido feitas para ajudar, para que todos vivessem em harmonia, que todo mundo tinha o que necessitava para viver, que não havia necessidade de roubar. Então, o castigo habitual ia ser aumentado de 10 chibatadas para 20. E ele esperava que, aquele surto lá de furtos fossem terminar. Mas os surtos continuaram. Ele voltou a reunir o grupo, passou de 20 chibatadas para 30 e pediu, por favor, gente, eu estou suplicando, é para o bem de vocês, os furtos precisam parar. Nada. Ele aumentou de 30 para 40 chibatadas. Bom, passados uns dias, um homem vem e diz que tinha identificado o autor dos furtos. A notícia se espalha, todo mundo se reúne na praça, e aí um murmúrio de espanto percorre toda a multidão quando a pessoa trazida era justamente a mãe do chefe da tribo. Uma senhora idosa e frágil. E agora? Todo mundo começou a se questionar, O chefe seria imparcial ainda? Sim, sim, não, não? Ele faria cumprir a lei? Ou o amor por sua mãe ia ser capaz de mudar aquilo que ele havia estabelecido para todo mundo? Dava para perceber a luta íntima que o chefe estava travando. Mas aí ele diz, meu amado povo, eu faço isso pela nossa segurança e pela nossa paz. As 40 chibatadas devem ser aplicadas, porque esses furtos provocaram sofrimento a todos. E aí ele acena, para que os guardas coloquem a mãe dele no centro da roda. E aí um deles se adianta, tira o manto dela, mostra aquelas costas ossudas, arqueadas, aí o carrasco se aproxima, desenrola ali, o seu chicote, e nesse momento o chefe dá um passo para frente, retira o seu manto, todos podem ver os seus ombros bronzeados, largos, firmes, e com todo carinho ele passa os seus braços em volta da sua mãe, protegendo o corpo todo dela. E ele encosta o seu rosto no rosto da mãe e mistura suas lágrimas com as lágrimas dela, murmura algo no ouvido dela, e aí faz sinal afirmativo, para que as chibatadas comecem. E aí, uma chibatada após a outra, até completar 40 chibatadas. Foi um momento inesquecível para toda a tribo, porque eles aprenderam naquele dia como harmonizar amor e justiça. Então que hoje a gente possa refletir quanto estamos seguindo Jesus, quanto somos capazes de amar sem cobrança,
com entrega total, nós seríamos capazes de receber essas 40 chibatadas para defender, para proteger alguém que amamos? Vamos refletir? Fiquem com Deus.